Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, ele que está há 0 dias sem tomar café, Diogo Benigno. E como convidado especial do nosso programa hoje, temos o engenheiro Tiago Souza, que vai falar tudo, mas é tudo mesmo, sobre sistemas de aquecimento de água solar usando boilers e placas solares. Então prepara o cafezinho e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Concreto. Hoje temos aqui Tiago Souza, vem pra cá, parceiro, também se formou comigo, contemporâneo de faculdade. Não é contemporâneo de idade, mas eu não vou revelar esse segredo. É quase, ele quase. é 4 anos mais velho do que eu, né? Pelo menos em um dos joelhos. Vou pegar meu RG. E hoje a gente tem o intuito de falar aqui sobre sistemas de aquecimento solar. Então a gente vai entender sobre esse tema. Tiago aqui é especialista. Ele faz parte da Inspiração Gás e Engenharia e a gente vai conduzir aqui esse papo com esse intuito. Antes a gente vai falar aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui como patrocinadores a Construtora Novatec, por motivos óbvios, apoia esse episódio e esse projeto. A Inspiração Gás e Engenharia, por meio do seu diretor, que aqui está conosco para poder compartilhar um pouco da sua experiência. Temos a Halu Coffee também, que nos fornece café. Como hoje estamos gravando o episódio num horário inapropriado para café, a gente vai marcar um outro dia para tomar. Barbearia Seu Bigode também, na pessoa do seu André Pereira. E a Aruano Workspace, que é esse espaço, Tiagão, que a gente tem aqui endereço fiscal, endereço comercial, sala de reunião e salas de atendimento privativas para atender a região Aruana. Pacote Office completo. Perfeito. Pacote Office, Excel, Access. Já mexeu com Access? Eu já mexi com Access em um momento específico da minha vida. Um dia eu conto essa história. Tiagão, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui, tendo como objetivo, né, disseminar informações, compartilhar experiências. E é sempre muito bom a gente trazer isso com a linguagem mais prática, né, para as pessoas de casa, trazer conhecimento, trazer principalmente questões de segurança. Então, a gente fica muito feliz do convite. Estaremos aqui sempre à disposição. Vou abusar, vou convidar mais vezes, viu? Vamos lá. Quem é Tiago Souza? Ele é engenheiro civil, ele é especialista em engenharia de instalações prediais, competitivo nos esportes. Em 2019, me revelou aqui. Ama apreciar e desfrutar a natureza, justíssimo. Gosta muito de correr riscos, ou de correr e fazer atividades. Não deixa de ser verdade. Você for empreender, você gosta de correr risco. Gosta de ajudar as pessoas, gosta bastante de comemorar pequenas e grandes vitórias. Então vamos ver se a gente faz aqui um papo bacana para contribuir com a comunidade da gente. Vamos lá. Em que consiste o seu trabalho no braço da Inspiração? Essa setorização que você assumiu para essa pasta, vamos chamar assim, essa pasta, sim. Consiste em oferecer o que para os seus clientes? Trazendo um pouquinho da história, né? E como a gente entrou nesse setor, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, sempre foi gás, e dentre o gás existem os sistemas de aquecimento de água, né? Que é através do aquecedor a gás. É o famoso aquecedor de passagem? Exatamente. Eu sou bom demais. Exatamente. Eu sou bom de sistema, diga lá. Que a maioria hoje das construtoras já está entregando os apartamentos lá com essa seu solução. Aquecedor, lá com seu ponto de gás para o aquecedor de água-gás. Então, através de um fornecedor, de uma indústria, a gente veio a iniciar em 2015 treinamentos para a gente poder estar também trabalhando com essa matriz energética através do sistema solar. Então, abundante. Com certeza. Então, de lá para cá, a gente começou a entrar no mercado e cada vez mais analisar e perceber que em alguns padrões o pessoal investe porque é um custo-benefício muito, vamos dizer assim, além de sustentável, né? Vantajoso, exatamente, perfeito. Então, o mercado ele cresceu em larga escala, vem crescendo.
A maioria das pessoas que investe em fazer uma casa, vamos dizer assim, de médio para alto padrão, já tem aderido porque já é uma realidade. Não, a gente não fala mais isso como futuro, né? É uma realidade. Porque você está pensando em investir num sistema para você ganhar a longo prazo. Então, se você comparar dois sistemas, a gente vai falar mais na frente, mas quando você faz a comparação de dois sistemas, um elétrico e um aquecimento solar, você tem aí uma briga que ganha a parte de infraestrutura elétrica, mas você ganha em longa escala, você ganha muito investindo no sistema a médio solar. prazo. Porque, assim, o que você sinaliza é que, basicamente, se o cara precisar colocar um chuveiro elétrico, ele gasta muito menos do que se ele colocar um outro sistema que vai fazer o mesmo papel. Porém, esse sistema vai sempre custar ali na conta Com certeza. de energia a conta chega, né? Uma taxa significativa. A conta chega. Enquanto que o outro, ele tem como é que a gente pode chamar? Uma independência, o quê que ele tem? Que ele faz... Ele tem uma independência, exatamente. Fui bem na palavra. Independência. Que ele vai funcionar quase que no Brasil, né? Principalmente a gente falando aqui a nível Brasil, na maioria das estações do ano, um pouco menos no inverno. Em algumas regiões, porque nosso inverno não Exatamente. chega a ser frio, né? No nosso inverno, mesmo no tempo ainda nublado, chuvoso, ele acaba ainda incidindo e sendo eficiente. Então, é um produto, né, é um setor que ele entrega muito, que ele é muito eficiente. Então, a gente vem trabalhando com esse setor e ele vem crescendo e a gente acompanhando as novas tecnologias, sempre estudando, é claro, né? Trazendo fornecedores, trazendo novidades. Trazendo fornecedores, trazendo novidade, trazendo concorrência, né? Fazer o mercado ter opções, né? Exatamente, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que a gente pode aquecer com sol? Pode ficar à vontade para discorrer. Posso aquecer minha piscina? Pode, com certeza. Você pode aquecer sua casa, né? Seu banho, suas pias, você pode aquecer sua banheira, sua máquina de lavar, sua piscina. Então, é claro que para a piscina não é o mesmo sistema do que você aquece os seus banheiros da sua casa, os seus chuveiros. Mas ambos sistemas são muito eficientes. Então, quando você não tem... Porque a piscina você tem um volume de água maior, considerável. Impactante. Aí você pode mesclar ali, você pode utilizar de um sistema que você pode usar o aquecimento solar com backup a gás, você pode usar o aquecimento solar com backup elétrico. Então, você pode estar fazendo... Um misto aí. Exatamente. O boiler, quando você fala da parte de aquecimento residencial, na maioria das vezes, eu não sei se esse é o foco, o principal direcionamento de vocês, se tem outras linhas de ataque, como, por exemplo, indústrias, comércio, mas quando você trata do ponto residencial, o boiler acaba sendo uma ferramenta que precisa desse backup, né? Se você tiver assim... Claro que para a gente não, a gente tem uma abundância de radiação solar. Vamos lá, para nível doméstico, né, casa, o solar ele já vem com o backup, e isso é uma informação muito importante, porque muitos clientes perguntam, sim, mas se não tiver sol, vou ter água gelada? Não. Todos os sistemas que a gente trabalha, claro, deve existir, mas eu desconheço, todos os sistemas solares ele vem com backup através de uma resistência elétrica. Ah, mas eu vou estar gastando energia mesmo tendo sol? Não. A resistência ela só atua através de um termostato quando essa água acumulada esfria a uma determinada temperatura. Então, ele só entra nesse quando momento. Isso acontece. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, quando a gente tem aquela condição de escolher um sistema de aquecimento, que aí a gente pode ter
não só a partir de eletricidade para fazer determinados aquecimentos, e a gente pode ter também um sistema como esse, que basicamente seria uma grande garrafa térmica, se a gente pudesse trazer para uma linguagem mais simplificada. Você não consegue fazer determinadas instalações por limitações arquitetônicas em alguns momentos. Quais são as principais facilidades que você encontra e dificuldades? Porque, assim, tem projetos que favorecem inconscientemente ou conscientemente, quando você tem um direcionamento de arquitetura para isso, é concebido um projeto que favoreça pano de telhado, inclinação, nível suficiente para você ajustar. O que é que você encontra por aí? Eu digo, vou mais além. Qualquer situação você pode resolver. Existem várias situações porque existem diferentes tipos de sistemas. Certo. O mais econômico é através da gravidade, é o que a gente chama de sistema por termosifão, que vai depender de alturas, desníveis pré-determinados para manter o seu sistema eficiente. Então ele funciona por diferença de gravidade. Diferença de alturas. Você tem a caixa d'água mais em cima, você tem o boiler mais abaixo, você tem as placas solares mais abaixo. Então, isso realmente é um detalhe que na arquitetura tem que estar bem casado. É uma coisa que deve estar bem casada para você não ter problema de eficiência no sistema. Sim. Porém, Tiago, eu não posso construir até uma determinada altura, eu tenho essa altura máxima, mas eu quero implementar o sistema. Então, existe outro sistema, que é o sistema através de pressurização, que você força a circulação de água do boiler para as placas, que você pode pressurizar o seu sistema, tanto da água fria quanto da água quente. Você vai ter um sistema pressurizado, aquele banho, né, que a gente costuma tomar em hotéis. Você pode ter na sua casa. Aquele banho é bom. Muito bom. Generosamente quente. E muito importante, porque é o seguinte, as pessoas elas investem por um sistema e por desconhecer às vezes da informação, mas eu vou investir nesse sistema e estou construindo uma casa que eu estou gastando um valor significativo. Sim. Principalmente hoje em dia, construir. E a maioria das vezes, quando não se tem essa conversa, ela vai lá, pesquisa na internet, compra um de baixa pressão. Quando ela compra de baixa pressão, torna-se mais complicado você pressurizar um sistema desse. Tá, assim, só para lhe interromper. A pressurização ela não pode ser feita se o sistema não for concebido para tal finalidade, é isso? Pronto. O que é que muda? É a garrafa térmica, o boiler? Exatamente. A espessura da parede da garrafa térmica. Perfeito. Mas existem outras soluções que a Inspiração adotou não fazer por questões de garantia do fabricante e tal. Existem outras soluções que o pessoal tem implementado aí no mercado e tem dado certo. Porém, eu não recomendo. Eu recomendo você investir mais um pouquinho e comprar um sistema de alta pressão e você pressurizar. A diferença não é tão impactante? Não é significativa, não. Entendi. Ou seja, é melhor você estar preparado para uma pressurização do que você pegar um limitador, né? Já que você vai investir, pode demore mais um pouquinho, invista em algo certo para você ter lá um sistema que vai trabalhar de forma com segurança. Com folga. Vai ter garantia do fabricante e vai estar te atendendo bem por uma vida útil que você espera. Quando você faz ao contrário, você tem um de baixa e quer pressurizar... Aí não dá. Aí você tem... Assim, pode até funcionar, mas até quando, Tiago? Aí não posso porque dizer. você começa a utilizar sempre o equipamento forçadamente no limite, né? Exatamente. Aí pode ser que seja uma escolha inadequada, né? Inadequada. Deixa eu fazer uma coisa para um outro direcionamento. Naturalmente, que na minha casa tem uma rotina, na sua casa tem outra rotina, na casa de Andrei tem outra rotina, e é preciso dimensionar o boiler. Sim, sim. Porque naturalmente você não vai precisar ter tanta água lá. E o que é que você encontra aí de superdimensionamento e subdimensionamento? Que esse é um dos pontos principais. Por que você riu? Veja só, muitas pessoas acabam dimensionando pelo tamanho da casa. Minha casa é grande, vai ter muita rede hidráulica e aí eu quero um volume grande, volume alto de água, para que eu não tenha problema com água quente. Só que
a conta não é essa, né? A conta é simplesmente saber quantas pessoas eu tenho na casa e fazer uma média de quantos litros de água por banho aquela pessoa toma. A gente estipula, existe um cálculo. Esse cálculo eu recomendo que se faça em casos de hotéis, de pousadas, motéis. De que a gente de locais que a gente tenha certeza que vai ser usado e você tem uma segurança para você trabalhar ali de forma que você entregue ao seu cliente o que você precisa entregar. Para uma casa, em média, uma pessoa gasta aí de 50 a 135 litros de água num banho. Certo. A minha conta, e que vai atender a demanda do cliente, eu coloco lá 100 litros de água. Nem para mais, nem para menos. Está ali no meio. Então, se você tem 4 pessoas, 5 pessoas na sua casa, um reservatório térmico de 400 litros vai te atender. Ah, Tiago, mas eu quero trabalhar com folga. Beleza. Quem manda é o cliente. Então, coloca lá um de 600. Mas aí ele já superdimensionou. Mas aí ele já superdimensionou um sistema. Então, eu vou ter lá... É muito difícil você ter 10 pessoas na sua casa tomando banho ao mesmo tempo. Nem tomando banho ao mesmo tempo, mas demorando. Durante o dia, mesmo que você tenha visita, mesmo que você tenha uma condição atípica, é difícil. É difícil. Então, hoje o que a gente tem mais recomendado e o que o mercado tem aceitado, até por questões de investimento, um sistema entre 400 e 600 litros para uma casa de alto padrão já atende perfeitamente a demanda. Isso considerando os pontos de chuveiro, de banho, você pode considerar, uma torneira ou outra. Você pode considerar pontos de chuveiro, ponto de pia, perfeito. Pia, e pontos na cozinha também. Essa questão de eu vou lavar prato, vou gastar 100 litros de água. Beleza, mas durante esse gasto, praticamente não vai ter gente na casa. E se for de dia, está renovando. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa questão, eu tenho chuveiro, mas tenho torneira também, viu? Beleza, você tem, mas não vai influenciar significativamente. Agora, quando você for falar de pousada de hotéis, é outra história. É outra conta, é outra rotatividade, Exatamente. É outro volume também, Isso. né? Às vezes lá nesses locais a condição de uso é menos preocupada com a economia. Sim, o cara bota para sair água mesmo do chuveiro, não é isso? Exatamente, perfeito. E tem os sistemas, basicamente, em termos de dimensionamento, residenciais e para atender demandas maiores, como, por exemplo, um hotel. Sim. É basicamente o mesmo sistema, mudando somente o tamanho das coisas. O mesmo sistema. Dos equipamentos. O mesmo sistema, os mesmos equipamentos, reservatório térmico, placas solares, porém tem a questão do backup. Na maioria das vezes vai existir um backup. Esse backup ou vai ser a gás ou vai ser elétrico. O elétrico ele é do próprio boiler. Do próprio boiler, mas assim... O a gás ele é um sistema diferente. É um sistema diferente, que aí você tem condicionantes, você tem que ter bastante atenção, vai ter que ter uma casa de gás, você vai ter que ter uma demanda de gás só para atender como backup. Esse aquecedor, como backup. Mas são sistemas assim, mais complexos, né, que você precisa coletar mais informações, mais dados, mas com relação ao aquecimento da água vai ser o mesmo padrão. Vai ter o reservatório térmico e as placas solares. O que vai mudar é como você vai aplicar o backup. Se você vai querer escolher um backup através do aquecedor a gás, ou se você vai querer lá manter a parte da energia elétrica através das resistências. No caso do backup elétrico, eu entendo que seja uma coisa mais automatizada. Sim. O boiler mesmo, através do termostato, vai fazer a análise e vai acionar a resistência. Exatamente. Se a gente faz um backup a gás, como a gente tinha pontuado, eles são sistemas independentes, é isso? Independentes. E como é que faz essa... Controladores de temperatura. Certo. Ele vai estar lá monitorando a temperatura que está saindo do boiler, do reservatório térmico. Aquela temperatura baixou, o controlador vai fazer o aquecedor acionar. E injetar até que você obtenha aquela temperatura desejada, programada. Exatamente. E aí ele desliga automaticamente também e para de gastar gás. Bacana. Um ponto. Eu não me lembro se era Salvador que tratava
como incentivo para algumas edificações, você associar elementos mais sustentáveis, como, por exemplo, energia solar para geração elétrica, porque, embora a gente esteja falando de placas solares... São sistemas diferentes. O fotovoltaico e a serpentina, que é basicamente uma serpentina ali, né, que você tem na placa. Exato. Eu acho que era Salvador, que eles tinham um programa chamado de IPTU Verde. Não sei se você teve algum tipo de cliente de Salvador que tenha buscado por conta desse incentivo. A gente tem isso disseminado, você acha que isso a ideia é boa, naturalmente a ideia é boa. Sim. Como é que você enxerga isso para o nosso mercado? Se isso tem feito algum tipo de efeito para o nosso mercado? Para o nosso mercado, ainda não. Eu acho que existe ainda um trabalho bastante ainda de formiguinha para se chegar até lá. Mas eu vejo no mercado um trabalho que se iniciou, deu uma parada, mas que provavelmente pode estar voltando. São residências, né, de classe baixa, de classe média para baixa, de que recebem lá o seu empreendimento lá com o seu já kitzinho. Com o próprio aquecedor. E isso daí é uma forma de se investir em sustentabilidade, economia de energia elétrica, e o custo disso também não é muito significativo. Então, nessa linha de raciocínio, eu vejo como algo mais promissor do que... Certo. Você fala assim para linhas, por exemplo, quando existem programas federais, onde você constrói conjuntos habitacionais. Perfeito, exato. E aí a gente observa passando aquela repetição e os sistemas em cada... Que é interessante porque você já descarrega a parte elétrica, né? Porque você dá uma modificada na matriz. E eu vejo pouco aqui em Sergipe, né? Assim, não, então, é isso que eu estou falando. Ele vinha no segmento, vinha num ramo que estava sendo entregues esses conjuntos residenciais e tal, e aí eu percebo que deu uma parada. Mas é algo que, assim, que eu vejo que para pequenos construtores, para médios e grandes construtores, é algo promissor, porque você está entregando um empreendimento com diferencial. Você já vai entregar um empreendimento com água quente, praticamente sem custo, né? Sim. Sem repercutir imediatamente na conta do cliente de energia elétrica, por exemplo, né? Perfeito. Como eu sinalizei para você, tomara que volte esses incentivos, mas eu acho que é primordial para você sair do que aconteceu esse ano com a gente nas bandeiras da conta de energia que pipocaram aí, né? Quando eu vi a conta de energia, precisei tomar um calmante imediatamente para evitar um colapso. Né, doutor Andrei? Como é que foi a sua conta de energia no mês de maio? Eu não acendo nem lâmpada em casa, vivo igual o Batman. E a conta veio com R$450. Caramba. É um apartamento. Não tem ar-condicionado, tem chuveiro elétrico, não passo ferro. Mas seu computador, né? Aí... O seu computador tem uma hidrelétricazinha lá. É danada. Quase uma nave. Mas aí não compensa, né, velho? Tem isso. A gente está aqui com o doutor Henrique, que é engenheiro civil, trabalha conosco. Ele é projetista e hoje ele está dando um apoio aqui para a gente, como segurança também, para intimidar aí qualquer ameaça. E você tem alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento aí para o Tiago? Fique à vontade. Olá, Tiago. Opa, tudo bom? Então, eu tenho uma dúvida, assim, geralmente a gente pega alguns projetos que necessitam de utilizar o boiler e a gente às vezes tem dificuldade em adequar o projeto sem saber qual a marca do boiler que o cliente vai querer utilizar, porque cada marca ela vai ter Perfeito. Vão ter requisitos diferentes para instalação, como de desnível, tem boilers que são em nível e tal. Como é que vocês adequam isso dentro do projeto de vocês? Vocês conversam antes com o cliente, já oferecem a opção? A gente, quando a gente tem a oportunidade, a gente faz a visita técnica, vai no local e, dependendo das condicionantes, quando está em fase de projeto é perfeito. Quando está em fase de projeto, qual é a conversa? Veja só, você tem 2 sistemas. Você quer quer instalar o mais em conta, que vai ser por gravidade, você vai ter uma pressão menor de água no seu banho. Você quer colocar um de alta pressão, que você vai ter uma pressão maior no seu banho, que vai gerar mais conforto. Então, após essa escolha, a gente vai trabalhar a questão do local de instalação. Independente
do sistema que ele escolha, a gente já vai dar as marcas que ele pode instalar, que ele pode trabalhar, né? A gente tem assistência técnica de algumas. Então, existem algumas que trabalham com modelo com reservatórios que ele pode trabalhar de forma... Ele pode trabalhar como desnível ou nível ao mesmo tempo. Isso é só um detalhe técnico que vai interferir em quê? No local de instalação do reservatório. Que isso daí você vai ter espaço lá em cima. Então, isso aí não é um condicionante. Então, o importante é você saber, o mais importante é a aplicação que ele vai querer. Se ele vai querer trabalhar com um sistema de baixa pressão ou por gravidade ou um sistema de alta pressão. Isso sim é uma pergunta importantíssima para ele definir antes, lá mesmo no projeto dele. Por quê? Porque isso daí é o que vai dar embasamento para o resto do seu projeto. Entendeu a resposta? Respondeu? Muito obrigado pela brilhante participação, doutor Henrique. É um backup. Aí, às vezes, eu fico pensando em alguma coisa, eu já chamo o backup. O backup faz a pergunta. Deixa eu fazer um outro direcionamento. Vocês têm um canal de muito sucesso. Inspiração, Gás e Engenharia. Aqui está o cardzinho para você conhecer o canal, se inscreve lá no canal e vice-versa. E vocês produzem conteúdo. Como é que está essa sua informação para o sistema? Você já tem produzido conteúdo de sistemas de aquecimento solar lá? Não, ainda não está focado mais no gás? Não, mas assim, a gente já tem previsão, até agora, final do ano, a gente vai estar produzindo. E temos também planos de fazer vídeos, né, no local, instalando, mostrando a diferença. Que uma coisa a gente falar prático, aqui, né? Mais prático. Mais prático, fica mais... Meio tutorial, né? Segundo o doutor Andrei, é um conteúdo help, né, doutor Andrei? Me corrija se eu estiver... Pautas frias, conteúdo de longo prazo e que ajude as pessoas. Perfeito. Qual a normativa para o sistema de aquecimento? Tem alguma normativa que conduz essa... Tem, só não lembro de cabeça. A gente pesquisa, não tem problema. Eu até prefiro que o cara me diga assim, rapaz, não lembro. Seria... Doutor, faça essa interação com a internet através de uma pesquisa. Fria agora, né? Se é água quente. Mas juntou agora. Ela absorveu, né? Ela absorveu. 56 NBR. É melhor chamar logo de sistema de água, né? Porque se água fria e quente, é água. Melhor de água, né? Água potável. Deixa eu botar aqui para ver se é isso mesmo. Instalação predial de água fria. A 5626, é isso? A de 1986 é essa, né? A de É 2020 juntou. Entendi. Então, na atualização, manteve a mesma, né? Valeu. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu queria te falar, que é uma coisa que eu passo. Você falou de assistência técnica, e eu acho que é um ponto que vai render, e a gente conversa já. Mas tem uma coisa que a gente passa e a gente observa. Vamos lá. Geralmente, o cliente, quando vai fazer uma construção, ele tem um sonho, certo? E, em alguns casos, o cliente visualiza a casa dele, assiste muita série, vê aquelas casas muito incríveis, maravilhosas, e fala, rapaz, na minha casa vai ter sistema de energia fotovoltaico. Ponto. Na minha casa vai ter reaproveitamento de água pluvial. Na minha casa também vai ter reaproveitamento de águas cinzas. Essa é nova. Águas cinzas são as águas de esgoto, o doutor Henrique pode até falar um pouco melhor, mas são as águas de banho, as águas de pia, que não são tão contaminadas quanto as águas... Quais são as cores das Negras. Águas negras. Águas negras, por motivos óbvios. Parece título de novela, né? Águas Negras. É uma novela que passa mais tarde, né? E ele tem toda essa almeja atingir todos esses equipamentos, todos esses acessórios. O que é que isso gera geralmente? Gera que ele não consegue morar nos acessórios. Então ele precisa construir a casa. Concorda comigo, né? Concordo. E aí eu tenho lá um ar-condicionado, que é um outro equipamento que ele quer ter. Ele tem lá uma série de coisas que ele deseja ter. Um spa, então ele tem todo gás. Todos esses são sistemas. Gás tem que Esse ter. cara tá com a grana massa, né? Inclusive a gente fez um projeto de uma casa que não tinha gás. É tudo elétrico, inclusive fogão, forno. Não foi? E essa tendência está expandindo.
Exato. Porque muitas pessoas estão instalando fotovoltaica E creditando, né? E creditando a gastar energia elétrica. Exatamente. Então vamos lá. Então o que é que o cara já desejou? Faça o formato aí de uma casa, Andrei. Tem a casa, tá aqui a casa, gente. Aí o cara agora botou um sistema disso, botou aquela casa tá cheia de sistemas. Mas como eu disse, ele não mora nos sistemas. Sim. Onde é que ele vai morar? Na casa, né? E aí você vai construir primeiro a casa e esses sistemas eles são acessórios, né? E a conta chega. A conta chega porque para você instalar um sistema fotovoltaico, você faz um investimento que, como a gente já conversou aqui, de infraestrutura, inicialmente já é um investimento de aporte, onde você coloca ali placas, inversores, instalação. Aí se você vai para um sistema de cisterna, se for só a cisterna para recolher as águas da chuva, é mais tranquilo, porque você precisa fazer um tratamento só de filtragem. Agora, se você vai utilizar águas cinzas, é uma outra tratativa que você precisa fazer um tratamento para depois você reutilizar para usos menos nobres, né? Você vai precisar colocar essa água para jardim e tal. E vai gerando. E quando você faz a conta, isso traz para o cliente uma impressão imediata e verdadeira de que o desembolso é maior. Sim. O que é que gera nesse cliente? O impacto de dizer assim, rapaz, tá caramba. Eu não esperava por essa apresentação numérica. E aqui está. E aí você vende um dos sistemas, né, instala um dos sistemas, dá manutenção em um desses sistemas. Perfeito. Como é que você combate esse preconceito do cara enxergar o seu... Embora a gente já tenha tratado disso, mas tem aquele cliente que é mais resistente, né, mais cético, que é mais São Tomé. Como é que você fala para esse cliente? Como é que você conduz esse cliente? Porque ele quer todos os sistemas. Mas, na hora que você vai observar, realmente a perna tem que dar um passo do tamanho do joelho, né? Sim, com certeza. E nem você está ciente. Veja só, existe a questão de a gente pensar como ele está investindo em vários sistemas, a gente coloca uma lista de prioridades. Perfeito. Em níveis de prioridades. Pensando em economia de energia, em economia de investimentos mensais, ele vai ter um custo-benefício com relação ao sistema de aquecimento de água solar muito mais viável do que um elétrico. Por quê? Porque o elétrico ele vai estar, por mais que ele tenha uma usina lá fotovoltaica, ele vai estar roubando daquela usina. Ele vai estar utilizando a energia que ele está gerando para o sistema elétrico. Então, hoje, atualmente, essa discussão com o cliente não está gerando muito impacto no sentido de ele não querer utilizar o sistema de aquecimento solar. O que existe é, a maioria das vezes, né, a troca de que eu prefiro utilizar a fotovoltaica com chuveiro elétrico sem investir agora porque eu quero utilizar esse investimento para outra coisa, para outro setor da minha construção. Mas tem sido um sistema que está ganhando força cada vez mais. O famoso se paga, né? Exatamente. É um sistema que está se pagando. Então, quando a gente senta para explicar as vantagens, mostrar por A mais B qual a economia que ele pode ter... Pronto, você falou a palavra-chave. Aí economia. O negócio se torna atraente. Mais atraente. A economia é a fonte das tratativas todas. Mas é isso mesmo. Entendi. Veja, mas tem alguns clientes que são mais resistentes e outros vão entender com mais clareza. O que eu acredito é que a gente tem que realmente tocar no ponto. Sim, você vai investir um pouco mais nesse momento, mas aqui está o seu payback, né? Você vai ter um retorno do seu dinheiro em tanto tempo. Daqui para lá é só ganho. Eu acho que se a gente apresenta dessa forma, o cliente já... Opa! Gostei desse cara. Está me trazendo economia. Perfeito. Deixa eu falar levantar aqui uma situação que você trouxe.
Você hoje presta assistência técnica Sim. de que tipo de equipamento? Hoje, aquecedores de água a gás, né, que está no ramo do gás, sistemas de aquecimento solar, das marcas Rinnai, Heliotec, Orbis, Comeco, Unisol, Transolar. Já estamos entrando em contato com essas marcas para patrocinar o podcast. Estamos totalmente à disposição e abertos aqui com nossas ações na bolsa. A gente para pode que a gente colocar consiga aqui com brevidade se vocês trazer quiserem, a esses gente bota um parceiros. boiler em cima dessa mesa aqui. Vamos Não nessa. tem problema. A gente E bota pode- um bottle de 600 aqui e a câmera pegando por cima. Vamos E fazer. pode contar que o pessoal... O pessoal contribui. O pessoal e contribui. gosta de investir em informação, né? Disseminação de informações. Aqui embaixo estão os contatos aqui da Inspiração para que, se você tiver alguma dúvida sobre essas marcas, até para vocês contactarem para alguma necessidade de manutenção, aqui tem um contato do Tiago e da Ivanline para vocês buscarem as soluções aí se o sistema não estiver operando adequadamente. E, entrando nesse assunto, é muito bom a gente deixar bem claro a questão do cliente instalar, né, através de uma assistência autorizada, de forma que vai garantir uma instalação segura, principalmente segura, e que vai conceder a garantia lá no final. Porque a gente encontra... Garantir que o cliente vai ter a garantia, né? Ou seja... A gente tem Está lá encontrado certo. aí nesse mercado bem prostituído, né? Muitas instalações de que a gente olha assim e de cara já dá para identificar Que não tinham conhecimento ali, né? que ou não tinham conhecimento e alguns, por querer economizar no item de segurança, um item que assim o valor aquisitivo dele é significativo, É mas importante, né? Não dá para ser menosprezado. Não adianta o cara comprar um sistema. Quanto gira em torno de um sistema de 500 litros, por exemplo? olha, 500 litros Aquecimento, boiler e placas. de alta pressão está girando em torno de R$15.000. Então, não faz sentido o cara buscar economizar na instalação do sistema dessa magnitude. Perfeito. Ele precisa pagar o que é coerente para que o sistema funcione de forma segura, né? E é importante também deixar claro para o pessoal de casa, às vezes ela compra na internet, ou às vezes ela compra até no mercado mesmo local, e antes ele não olha no site da marca quais são as assistências. Se E tem chega lá assistência. o vendedor, dá o cartãozinho, não, esse rapaz aqui eu sei que ele instala. Mas é onde entra aquela questão de sim, mas esse rapaz é credenciado, ele passou por treinamento, ele tem autoridade para poder instalar. Isso aí é muito importante porque a gente vem... Como é que esse cabo vai chegar num telhado? Será que ele está preparado? Será que ele tem um mínimo de conhecimento de segurança? Eu digo isso porque a gente vem recebendo algumas solicitações da fábrica que a gente vai avaliar o sistema e aí como não foi instalado corretamente, como não foi verificado questões simples, triviais, acaba que o cliente perde a garantia, né? O boiler rompe, estoura, começa a Esse já vazar. num caso bem extremo, né? Essa condição de Bem o boiler. extremo. Bem extremo, bem extremo. Na maioria das vezes é a instalação incorreta. Ou E seja, aí não funciona, não esquenta. Aí não dá para resolver com silver tape, né? Não dá. Eu tenho uma pergunta assim, que é... Como é que a pessoa... Porque assim, como é que a gente prepara a mão de obra para esse tipo de mercado? Porque eu acho que você encontra a universidade citando isso. Não. Talvez técnico, talvez na internet, uma coisa ou outra. Assim, mas como é que você prepara um profissional? Você pega alguém que é de uma área e vai treinando até ele se especializar? Primeiro, a gente recebe treinamentos da fábrica. Esses treinamentos, a gente faz treinamentos, faz reciclagens e a gente analisa, né, os técnicos durante os seus trabalhos se ele tem habilidade para Aptidão migrar, para aquilo, né? para outro tipo de serviço. Percebendo isso, a gente vai começar a fazer treinamentos, a fazer preparações para ele ir para campo. Quando surge treinamento na fábrica, já coloca esse pessoal também. Por quê? Porque ele vai começar a interagir prática com teoria e teoria, principalmente teoria que a gente passa, ele começa a vivenciar através dessas práticas. E ele só vai para o mercado trabalhar
poder praticar o que ele aprendeu depois de um ano de treinamento básico, né? A gente Ou seja, ele não vai aprender na casa do cliente. não vai aprender na casa do cliente. Ele só vai para o cliente depois que ele passa por toda a triagem. Essa tratativa vocês fazem internamente, fazem suas qualificações, né? Internamente, através de qualificações e através de certificados das fábricas que são emitidas. Ó, isso aqui está apto. Ele vai passar por uma avaliaçãozinha. Para a escolinha. Vai para um, vai para o outro, vai para o outro. Andrei, certa vez eu vi uma frase, eu não sei se foi do Arnold Schwarzenegger, tomara que não, e acho que não. Mas foi o seguinte, se você acredita que qualificar sua equipe é caro, imagine não qualificar. Não foi do Arnold. Não foi do Arnold, foi de outro cara. Você sabe quem foi? Algum branquelo de terno e gravata que vai estar aí. A gente vai colocar aqui. Mas eu acho que foi do Ford, frase. foi uma coisa assim. Foi foi desses empreendedores aí. Que foi o pessoal... um parente meu, alguém assim, dessa linhagem. Mas é exatamente isso. Assim, e é importantíssimo esse ponto que o Thiago está trazendo. Porque qual a importância de você ter ao seu lado como parceiro um especialista? É garantir que ele vai fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Evitando o quê? Os perrengues concretos. Estou pegando o seu quadro, né? Basicamente. Vamos nessa. Posso pegar? Não estava patenteado, vocês, né? A gente ajusta. Depois a gente divide os royalties. O que é que você encontra de instalação? Olha. Porque você é assistência técnica. Você geralmente não é convidado para churrasco. É convidado para resolver bucha. O que é que você encontra aí? Vou lá, sobe no caba, o que é que você de gritante? Piscina tá quentinha aqui, vamos aproveitar, né? Uma gritante. coisa que é muito recorrente e que a galera ainda deixa passar, o local de instalação do boiler, abaixo, ao lado, não é impermeabilizado. Então, uma baciazinha. Você não precisa ter vazamento no próprio tanque, né? No próprio boiler. Se tem vazamento, uma conexão ali de água, e aí aquela região é afetada. Aquela região vai receber várias infiltrações. Na maioria das vezes cai em cima de um quarto. Nesse quarto tem um guarda-roupa. E o prejuízo é muito grande. Então, essa bacia de contenção, o pessoal deixa muito a desejar nas instalações. Que a gente vê muito também a questão da não se manter uma inclinação mínima das placas. Se você não mantém uma inclinação mínima, você não tem uma melhor eficiência do seu sistema. Quanto melhor o raio solar incide na placa, mais eficiência você vai ter no seu sistema. Então, isso mais também, ligeira a água corre lá dentro. Vai pro boiler. Mais rápido vai aquecer, mais rápido vai voltar para o boiler. Então, são situações assim que são simples, que a gente já bate o olho e vê que poderia ser melhorado. Perfeito, precisa de ajuste, né? E aquela situação, quando você vai tratar um cliente em assistência técnica, dependendo do tema e dependendo do tipo de prejuízo que ele possa ter assumido, geralmente você não chega num cliente completamente tranquilo, né? Geralmente ele já está um pouco mais desgastado, sim. talvez... não por culpa da assistência, mas por culpa de que ele talvez tenha feito essa escolha de forma por uma mão de obra que instalou de forma mais barata, né? Sim. E é bem delicado você tratar essas condições. Por isso que é importantíssimo mostrar para o cliente o quê? Tecnicamente que a melhor alternativa é fazer o processo, né? E isso dá para se mostrar com o resultado que ele já está te mostrando, né? Esse resultado negativo aqui poderia ter sido evitado se você fizesse assim, assim, assim. Não ocorreu. Perfeito. Infelizmente, vamos tentar melhorar, né? E é um ponto também muito importante de estar rebatendo o mercado das vendas através da internet, né? A gente está muito forte. Então, é justamente deixar claro para as pessoas, claro que elas podem comprar, vão comprar, a tendência é comprar pela internet. Pela internet. Mas veja lá na marca, lá no site, quais são as assistências para poder entrar em contato localmente, né, com essas assistências, para poder solicitar o orçamento da instalação e tentar, no mínimo, tentar negociar. Então, isso é um caminho que a gente, enquanto cliente, deve fazer não só
essa área, mas como todas as áreas, porque a gente vai investir algo, vai ser significativo no nosso caso. O mínimo que a gente espera é que, se você precisar solicitar a garantia, você seja coberto. Dois alertas que eu gostaria de fazer. Pelo menos o primeiro está fácil de lembrar e vou fazer. Se o cliente pretende ter sistemas acessórios, é extremamente importante que o arquiteto tenha conhecimento para que haja a disponibilização de áreas para a instalação desses equipamentos e acessórios, para que a arquitetura favoreça, para que você tenha alturas que tragam os sistemas das formas mais simples de serem instaladas, né? Que você consiga prever uma bacia de contenção, já que o boiler vai trabalhar geralmente afogado. Não é isso? Isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa encurtar muito essa distância. O que ocorre é que, às vezes, o cabra que vai instalar um sistema, ele chega na execução em um momento onde muita coisa já aconteceu e que, de repente, você tem que fazer muita intervenção de infra, de quebrar e de refazer, e isso geralmente gera retrabalho e custo para o cliente. Sim. E o ideal é que, cada vez mais, a intenção do cliente seja absorvida pelo arquiteto, para que ele consiga já dizer, olha, eu preciso conversar com o projetista tal e entender se a minha solução é a melhor, ou se a gente consegue fazer o que você falou, melhorar. Né? Um outro ponto que eu queria conversar com você é com relação aos tipos de inox. A parte do tanque interna, geralmente, ela é revestida de inox. Isso. E, se eu não me engano, você tem dois tipos. Aço inox 304 e 316. E 316. Isso. 316, se eu não me engano, ele tem uma melhor resistência em determinadas condições de intempéries por características da água, né? Sim, sim. É usual que todos os boilers tenham se eu não me engano, chama anodo de sacrifício. Não, então, isso aí é muito importante. Como é que funciona essa estratégia aí? Porque, assim, o boiler que se aplica em uma região pode, de repente, não funcionar tão bem em uma região X, né? Isso. Como é que você explica isso? Para a nossa região aqui de Sergipe, a gente recomenda que os reservatórios térmicos, os boilers, sempre sejam instalados com um anodo de sacrifício. Em alguns casos, já vai vir instalado. Em outros, vai ser um acessório que vai ser solicitado. Perfeito. Então, até para aquelas pessoas que compram na internet, elas têm que ter cuidado. Tem que comprar o boiler com anodo de sacrifício. Qual é a função do anodo de sacrifício? A água da nossa concessionária, né? A água da nossa concessionária, ela tem muitas impurezas. A função do anodo de sacrifício é fazer com que ele o próprio nome já diga, sacrifique-se, para poder essa água não agredir a parede do reservatório. Que é do material mais nobre. Exatamente. E que tem uma função muito mais importante. E a gente vê que algumas marcas, elas vendem 100, e aí o valor vai ser menor, porém ela vende sem um anodo de sacrifício. Então isso é muito muito importante. O cliente comprar, eu quero comprar o boiler, mas só vou comprar se for com anodo de sacrifício. Isso. E se ele comprar sem, ele pode, e quiser instalar depois, ele pode também. Existe a possibilidade. Se tiver a predisposição, né? Porque são todos os boilers que já têm essa característica de receber o anodo posteriormente, todos eles... Não, mas existe sistemas que você pode fazer uma adaptação. Uma alternativa de... Às vezes você tem lá uma entrada e uma saída de água e um retorno que você não usa, que você pode usar como uma instalação. O 316 e o 304, é isso? Para ambos existe a opção de ter ou não ter o anodo? Para ambos existe. Isso é uma opção do cliente. Entendo. Mas e uma orientação técnica, né? Para a nossa região, a orientação é que sempre tenha. Entendi. Perfeito. Porém, para a nossa região também, o aço 316 ele é mais resistente do que o 304. Perfeito. Então, é uma opção que o cliente também deve olhar. O 316 vai ser mais caro, sim, mas é mais eficiente para o nosso sistema, beleza, nossa área. Tiagão, nego velho, satisfação reencontrá-lo. A gente fez faculdade juntos há alguns anos, né? Estamos no mercado aí, a gente geralmente se encontra, geralmente a gente troca ideias sobre clientes, a gente... Sim. Até contrata os serviços de vocês por se tratar de uma condição onde a gente não ousa
mexer, né? Porque tem que ser um especialista realmente. Eu queria tocar só num último ponto aqui, que é para não deixar de falar sobre o canal de vocês. Inspiração, Gás e Engenharia, certo? É um canal com quase 10 mil inscritos. Vou colocar aqui, certo? Tirar aqui traduções de Joey Feitosa, que a gente... é um canal com quase 10 mil inscritos e que ele é direcionado tecnicamente para quem quer conhecer sobre instalações de gás e que já está se preparando também para inserir muito conteúdo sobre aquecimento solar. Então a gente deixa um convite aqui para os nossos inscritos que se inscrevam no canal da Inspiração. No nosso canal, inscrevam-se no canal de empresas, né, que estejam preocupadas com essa troca de experiências, vamos chamar assim, e que o principal objetivo é levar a informação lá para o cliente lá na ponta. Levar a informação correta, né? Correta. Porque a gente encontra... Eu falei uma vez assim, e Andrei, sim, por que você enfatizou correto? Não precisava falar, né? Precisa, mas tem Andrei. coisas que a gente tem que falar. A gente assiste cada absurdo, né? Assim, claro que... Vamos para outro ponto. Eu lembrei... Eu estou sem palavras aqui. Eu lembrei o fator, eu disse... Lembre de fazer instalação com um profissional habilitado. Aí, Andrei, sim, e pode instalar com outro profissional que não seja habilitado? Poder não pode não. É raro, mas acontece muito, né? Eu sou muito inocente, eu sou muito inocente. É porque é raro, mas acontece sempre. É desse jeito, assim. A gente observa que, às vezes, não é nem porque o cliente não tinha a possibilidade de fazer um pagamento para um profissional que cobrasse um pouco mais caro. É porque ele não teve acesso à informação. Ou o profissional que se disse capaz. Você não vai duvidar da pessoa. Por isso que é importante você entender se aquele cara tem capacidade. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção do sistema de oxigênio de um hospital. Você não vai colocar um cara que você não tenha plena convicção de que ele está fazendo um trabalho seguro, né? Porque o risco envolvido é muito alto. Então, um brother meu que é cabeleireiro, ele pode resolver uma operação e tal. Provavelmente seja um problema grande, né? A se observar. Tiago, velho, muito, muito obrigado pela sua participação. Sacrifício grande. Eu sei que você chegou de viagem, já veio direto para cá. Não teve tempo, talvez, de nem jantar, aquele jantar que você gostaria. Mas a gente está aqui para isso e a gente fica feliz também pelo convite. E sabe que aqui, além de essa troca de experiências, a gente está agregando muito no nosso mercado aí, que cada vez cresce e precisa mais de profissionais. Sem dúvida. Profissionais. Habilitados. Qualificados. Né? Sem dúvida. Bom, velho, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer que se você curtiu esse conteúdo, deixa aí o seu like, certo? Se inscreve aqui no canal. Tem o card aqui embaixo, quer dizer, o card embaixo não, porque o card é em cima, mas tem aqui embaixo o link do canal do pessoal da Inspiração. E um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Até o próximo vídeo. Não sei se pode botar até o próximo vídeo. É erro de concordância. Totalmente, até o próximo mas... vídeo aí. Corta o vídeo e deixa até a próxima. Até a próxima. Com certeza eu vou cortar isso aí. Provavelmente não. Velho, obrigadão, velho. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.